falar de um assunto agora que é muito delicado, né? No momento quando um ente querido, alguém da família morre, a família, os amigos, as pessoas próximas também carregam consigo esse luto, esse sofrimento, né? Quer ver pensar a organização de um sepultamento? Já começa por ali. E em meio a toda essa situação, Santa Catarina dá um exemplo de amor ao próximo. O estado registra a maior taxa de autorização de doação de órgãos no Brasil. E esse é o assunto que a gente volta agora ao vivo conversar com o Micael Melo, porque diante desse fato, falar do nosso estado, né, nos colocando em primeiro lugar quando o assunto é a doação de órgãos, você tem números que comprovam esse ranking, né? Tenho sim, Sabrina. Como você colocou, é um assunto muito difícil de se falar, mas pelo menos a gente pode trazer dados super positivos aqui de Santa Catarina. E esses números são os seguintes, porque de acordo com a Associação Nacional, a Associação Brasileira de Transporte de Órgãos, a gente pode colocar que mais de 700 pacientes aqui em Santa Catarina, eles estariam aptos, essas pessoas que acabaram registrando morte encefálica, e apenas 140 teve algum pedido negado ali pelas famílias. Isso afirma ali é uma taxa de menos 30, aliás, é uma taxa inferior a 30% de negativas. E é um grande exemplo em termos nacionais, Sabrina, porque o nosso estado é o único que teve mais do que 40% de respostas positivas, quando a família afirma que realmente pode ser feito o transplante. A gente tem também um trecho de uma entrevista para trazer mais informações para que a gente possa entender um pouco melhor do Joel Andrade, que é o coordenador estadual de transplantes aqui em Santa Catarina. Vamos acompanhar agora. Os resultados de doação e transplante de 2022 representam para o estado de Santa Catarina uma conquista muito importante. Na era pós-pandemia, quando todos os estados brasileiros tiveram redução do desempenho de doação e transplantes, nós voltamos a conquistar resultados praticamente iguais ao do pré-pandemia, sendo que o início de 2022 foi marcado ainda pela existência da pandemia. Então, o número de doações avançou muitíssimo, foram quase 330 doações. A taxa de não autorização familiar foi inferior a 28%, num cenário brasileiro de 47% de não autorização familiar, e a efetivação superou 40% como a melhor do Brasil. Tudo isso é resultado da solidariedade do povo de Santa Catarina e de uma metodologia de gestão do Sistema Estadual de Transplantes que faz de Santa Catarina líder por 14 dos últimos 18 anos, líder isolado em doação de órgãos para transplante. Sabrina, agora eu vou fazer um complemento dessa fala do Joel que a gente acabou de conferir, é porque agora, em 2022, a fila por transplantes de órgãos aqui em Santa Catarina é um pouco superior a 1.000. E o que é interessante, muitas pessoas não pensam sobre isso, é que a grande maioria são transplantes de rim. Então, desses 1.000, mais de 500 são transplantes de rim. Um outro número bastante grande, cerca de 400 pessoas, aguardam por transplante de córneas. Então, também, além desses dois, que são os maiores, também tem transplante de coração, de pâncreas, esses um número um pouco menor. O número maior realmente é transplante de rim e transplante de córnea. Como eu falei, são um pouco mais que 1.000 pessoas que estão na fila de espera aqui em Santa Catarina, mas o que a gente pode falar positivamente é esse dado super positivo dessa abordagem das famílias, dessa aceitação das famílias quando a pessoa acaba registrando a morte encefálica. Claro, uma equipe preparada vai conversar com essa família, vai explicar toda essa situação e, como eu falei, apenas 28% das respostas são negativas nos casos de morte encefálica. São essas as informações. Agora eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Micael. É um assunto que quando chega, né, muitas famílias até ao assistirem a entrevista ou a reportagem falando sobre o tema, começa também a um olhar para o outro, a discutir e falar sobre o assunto. E é assim mesmo que os especialistas falam. É em casa, debatendo, começando a tratar desse tema, que você consegue já abrir o assunto. A indicação sempre é essa. Fale para um parente mais próximo aí do seu dia a dia, da sua vida e declare, ó, eu sou um doador de órgãos. E essa informação já basta para que no momento que vem a dor, vem a perda, vem o luto, mas também vem esse ato que é simplesmente, como definimos há pouco, de amor ao próximo.